um épico cheio de vida, a história de uma mulher forte que ousa enfrentar o mal. Bem-vindo ao filme de terror, Amaldiçoada. O bispo pretende estuprar sua filha, Liz. O plano fracassou, mas ele nunca desistiu. Ele alegou ser o guarda-costas de Deus para justificar todos os maus atos. Ela lutou muitas vezes, mas era muito difícil se livrar das garras desse demônio. Afinal, ela pode punir o demônio? Numa noite de trovões e relâmpagos, Liz está orando a Deus, mas seu rosto ainda mostrou medo e ansiedade. De repente, uma figura borrada apareceu atrás da porta. Ela ficou mais assustada. Depois de terminar uma oração, o bispo fechou a porta e saiu. Ele voltou para seu quarto e repreendeu a esposa que sua filha ainda falava holandês. Esse é o erro de uma mãe como ela. Ela não refutou e ouviu em silêncio. No dia seguinte, o bispo levou sua esposa e filha à sinagoga. Com um tom de aço, ele disse a todos que queria estabelecer o cristianismo puro na cidade. Então, ele começou a lavagem cerebral das pessoas, dizendo que todos foram pessoalmente escolhidos por Deus. Esses clichês funcionam. Um velho se gabou de encontrar Epifania. Aproveitando a chance, o bispo perguntou à sua mulher Ana. Ele perguntou se ela encontrou divindade. Ela não conseguia mentir. Então, o bispo a culpou que deve ter cometido a fonte do desastre. Caso contrário, como poderia ela não ter visto a divindade? Diante desses insultos, Ana ficou extremamente perturbada. Liz testemunhou todas as coisas. Naquela noite, ela teve fortes dores de estômago, então ela imediatamente foi para o banheiro. A mancha vermelha de sangue no vestido branco marca a mudança de uma garota para uma mulher. Através da abertura, ela viu seus pais entrarem numa casa de madeira. Lá, ele bateu nas costas dela com um chicote. Liz testemunhou tudo, tentando conter as lágrimas. Mas Ana é sua mãe, então, sentiu-se muito doloroso. Ela queria esconder o fato de que estava menstruada, mas ao lavar a roupa, sua mãe ainda descobriu. Quando ela tomou um banho, Ana disse: "Isso é normal." De repente, o bispo irrompeu e disse: "Liz ficou madura. Desde agora, você deve aprender a fazer tudo." No mesmo dia, ela trocou de roupa e começou a alimentar os porcos no estábulo de gado. De repente, ela conheceu Samuel e seus amigos pediram água. Antes, eles tiveram que passar por uma guerra catastrófica. Seus corpos cheios de feridas, graças à força de vontade para resistir até agora. O amigo atrás do cavalo desmaiou. Quanto a Samuel, depois de beber a água, ele também perdeu a consciência. Liz os esconde no celeiro e os cura. Sua figura ocupada foi captada pelos olhos do bispo. Ele disse à esposa que sua filha já estava madura. Ana ficou repentinamente assustada. Ela sabia o que o marido iria fazer, mas não ousou protestar abertamente. O bispo foi ao chiqueiro. Samuel e os outros escondidos imediatamente pegaram em suas armas. O bispo não entrou, mas chamou Liz para fora. Na sala, a filha foi obrigada a tomar banho para ele. Ana viu isso e disse que sua filha ainda era criança. Mas ele diz que é um bispo, cada palavra e ação está a serviço de Deus. Sua esposa não tem o direito de interferir. Naquela noite, Ana queria fazer sexo com seu marido, mas ele recusou. Tudo mostrou que as coisas estão se desenvolvendo numa direção que ela não deseja. Para forçar a filha a crescer, ele a força a matar porcos. A menina tem medo dos insetos. Agora ela tem que matar um porco inteiro. Ela não conseguia controlar suas emoções, escondendo-se num canto e chorando alto. Mas isso é apenas o começo. O bispo espiou a filha trocando de roupa. Ana descobriu e o repreendeu por seu crime, mas ele disse que era o bispo. Ele é o único a interpretar a Bíblia. E se ele quer se casar com sua filha, não é um crime. Vendo sua esposa discutindo com ele, ele rapidamente puxou o cinto e bateu em sua esposa. Além disso, levou a esposa a uma oficina de ferreiro para fazer uma máscara de ferro. Coloque essa máscara, Ana não poderá mais falar. De outro lado, enquanto o amigo fazia xixi, Samuel o estrangulou com uma corda e jogou o corpo para os porcos. Na verdade, embora os dois tenham fugido juntos, eles eram inimigos. Então Samuel matou o oponente antes. Na sinagoga, Ana, que estava usando uma máscara, olhou seu marido com os olhos cheios de raiva e desespero. Lisa perguntou por que ela não protestou. Suas ações não pertenciam aos humanos. Ouvindo isso, ela foi embora. De repente, um corpo caiu do telhado da sinagoga. Todo mundo estava apavorado. Vendo o cadáver de sua mãe, os olhos de Liz ficaram vermelhos.
O bispo estava ferozmente zangado. Ele amaldiçoou severamente sua esposa morta que não respeitava a Deus, não tinha religião. Então foi assim que tudo acabou. Além disso, ninguém na igreja ajudou Liz a baixar o corpo de sua mãe. Naquela noite, ela chorou e encontrou Samuel, preparando-se para oferecer, a primeira vez, para ele. Ela preferia confiar a um estranho do que deixar seu pai biológico tirar vantagem dela. Mas Samuel não é uma besta. Ele conforta e promete protegê-la, não machucá-la. Um dia após a morte de sua esposa, o bispo planejou para Liz. Ele a conduziu para a sinagoga, dizendo que a esposa não tinha feito todas as responsabilidades, então, a filha deveria cumpri-la. Ela queria fugir, mas o bispo a parou e colocou uma máscara de ferro para ela. Felizmente, Samuel apareceu na hora certa. Ele empunhou uma arma para criticar o bispo pervertido, arrebatou a chave e deu para Liz tirar a máscara. Mas ele cometeu um erro. Ele era um atirador de longo alcance, mas agora está perto, então ele foi baleado e morto. Samuel morreu, Liz foi cruelmente golpeada pelo bispo. Ele finalmente conseguiu o que queria naquela noite. Mas Liz ainda queria fugir. Enquanto ele dormia, ela saiu da sala, correndo freneticamente para longe. O sangue vermelho na cama retrata o crime dessa família. Ela continuou correndo, até desmaiar de exaustão. Ela é salva por uma família de catadores de lixo. Mas a família vendeu-a para um bordel. Ela não entendeu o que estava acontecendo, até que viu eles indo embora. Ela não tem escolha, então, ficou aqui e trabalhou. Uma prostituta chamada Sally prestou atenção especial a ela. Naquele dia, um convidado a notou. Sally tomou a iniciativa de receber convidados. Esse cara é extremamente pervertido, pedindo a ela para ficar parada e assistir. Mas depois de terminar o trabalho, ele ainda se sentia insatisfeito. Queria incomodar Liz. Então, ele foi morto pela Sally. Sally matou pessoa por isso. Sally foi condenada à morte. Quando Sally foi enforcada, alguém cobriu os olhos de Liz. Inesperadamente, seus olhos imaturos testemunharam por muito tempo inúmeras cenas de vida e morte. Para ela, desta vez não foi diferente. Quando Sally morreu, ela claramente também ficou triste. Mas ela também conhece bem sua situação atual. Se ela não se adaptar, vai morrer. Logo depois tornou-se uma verdadeira prostituta. Embora esta profissão não boa, mas comparada às garras de seu pai, pelo menos ela está livre. Mas sua melhor amiga, Brundy, não pensa assim. Como ela costumava ter uma vida que não era muito humana antes, Liz apreciava muito sua vida atual. Um dia, Brundy entrou em uma disputa com um cliente. Finalmente ela mordeu a língua de seu oponente. Para resolver a disputa, a língua dela foi cortada pelo dono do bordel. A partir daí, os dois só puderam se comunicar em linguagem de sinais. Logo depois, Brundy acumulou dinheiro suficiente para sair e encontrou um viúvo disposto a se casar com ela. Os dois prometeram que, quando Liz tiver dinheiro suficiente, pode morar com Brundy. Na noite em que Brundy fez as malas, um gigante veio e cobriu todo o bordel. O chefe enfatizou que eles absolutamente não o irritaram. Liz descobriu que o homem rico era seu pai. Memórias de infância voltaram ao seu coração. Ela estava com tanto medo que não conseguia respirar. Ela propositalmente usou um pano para cobrir o rosto, mas ele a reconheceu e a designou para servi-lo. Ele expulsou todos os outros no bordel. Ele disse que gastou muito dinheiro para trazê-la de volta. Esse medo a impedia de olhar diretamente para o pai. O bispo disse que é difícil para encontrar. Agora ele queria se casar com ela. Se ela aceitar, todos os pecados serão apagados. Mas ela não acredita nesse truque. Ela prefere ir para o inferno do que viver com ele. Quando ela protestou, o bispo imediatamente usou o cinto para bater na filha. Ela gritou por ajuda. Brundy avançou com uma faca, atacando o rosto do oponente. Mas o bispo também é um vilão, matando Brundy. Vendo sua melhor amiga morrer, seu coração partiu. Ela o empurrou, cortando o pescoço do oponente com uma faca. Vendo seu pai cair no chão, ela sabia que não poderia ficar aqui por muito mais tempo. Ela pegou a carteira, destruiu o corpo. No entanto, antes de fugir, ela foi ao quarto do médico para cortar a língua. Então, ela se sentou numa carruagem e desapareceu na noite. Alguns anos depois, ela fingiu ser Brundy e se casou com um viúvo, vivendo uma vida feliz. Além de um filho com a ex-mulher do marido, ela também deu à luz uma menina. Naquele dia, mãe e filha foram à igreja. De repente, uma voz familiar alcançou seus ouvidos. Aquela cara crueldade apareceu na frente dela novamente. Agora, a barba do bispo está grisalha e ele tem cicatrizes em seu rosto e garganta. Ele interpreta o espetáculo cruel do inferno nas arquibancadas, como se ele próprio tivesse estado lá.
Liz tentou acalmar, mas ela sabia claramente que sua vida pacífica não poderia voltar mais. Depois, todos apertaram as mãos para se despedir do bispo, exceto Liz. De repente, uma mulher em trabalho de parto. Como parteira, ela a ajudou, mas aquela mulher teve dificuldade em dar à luz, salvando apenas a mãe ou o bebê. Liz decidiu salvar a mãe. Para ela, essa foi a escolha correta. Mas os pais dela não pensam assim. Naquela noite, o marido da mulher apareceu com uma arma. Seu marido e filho se esconderam no andar de cima, tentando se acalmar. Mas esse cara não ouviu, querendo matar Liz. De repente, o bispo apareceu. Ele usou a identidade do bispo e sua arma para o aconselhar. Quando esse homem foi embora, o marido dela convidou o bispo para um drink, expressando sua gratidão. Liz se escondeu atrás da porta, observando cada movimento do pai. O bispo sabia que ela estava atrás da porta. Ele deixou apenas uma frase: "Eu vim para te castigar." Vendo a aparência apavorada de sua esposa, seu marido sugeriu que eles vão voltar na casa do vô alguns dias. Ao ouvir isso, ela deu um suspiro de alívio. Mas as coisas não são tão simples. No dia seguinte, suas ovelhas foram mortas. Além disso, todos os cordeiros na barriga foram arrastados para fora. Vendo isso, seu marido ficou muito furioso. Ele pegou uma arma para encontrar o outro homem para se vingar. Quando ele chegou, esta família foi embora durante a noite. Depois que o pai e o filho partiram, o bispo reapareceu na casa de Liz. Mas ele não tinha pressa em agir, apenas brincava um pouco com a filha de Liz. Naquela noite, Liz decidiu atacar primeiro. Ela cavalgou até a sinagoga e levou a faca para o quarto. Quando ela levantou o cobertor, descobriu que ninguém estava na cama. Sabendo que as coisas não estavam bem, ela voltou imediatamente para casa, mas era tarde demais. Seu marido foi esfaqueado no estômago pelo bispo. Vendo que seu marido estava sofrendo, ela não teve coragem de agir. No final, seu filho pôs fim ao sofrimento de seu pai. O bispo não apenas matou seu marido, mas também incendiou sua casa. Felizmente, as duas crianças não estavam lá dentro. Ela sabia que não era oponente do pai, então imediatamente fugiram para a casa do sogro. Mas o bispo não desistiu. Num dia frio de neve, Liz se esconde atrás de uma árvore. Ouvindo o som atrás dela ficando cada vez mais perto, ela imediatamente apareceu com uma arma. Mas era só um cavalo e não havia sinal de bispo. Portanto, eles continuaram seu caminho. Infelizmente, a carroça a cavalo teve um problema. O filho dela saiu para verificar a situação. O tiro soou, e ele caiu no chão. Ele tentou se levantar, mas outra bala o atingiu. O bispo não atirou na parte perigosa dele, queria que o menino morresse lentamente. Depois de um tempo, Liz se atreveu a se aproximar de seu filho. Ela segurou o corpo dele, silenciosamente olhou para o céu, e não conseguiu fazer nenhum som. Depois de uma noite, Liz e sua filha finalmente chegaram à casa de seu sogro. Ao ouvir a notícia da morte do filho e do neto, o velho não conseguiu conter as lágrimas. Mas ela não queria perder tempo. Ela pegou uma arma e montou guarda na porta. Como esperado, o bispo apareceu novamente como um fantasma. Ela disparou várias balas nele, mas não acertou nenhuma. Ela decidiu fugir com sua filha, mas o bispo não lhe deu essa chance. Ele irrompeu descaradamente na casa. Ela queria saltar pela janela, mas foi agarrada pela perna. Ela enlouqueceu e deu um chute nele. Ele caiu na prateleira, ela também. Depois de capturar ela e sua filha, ele a amarrou a um poste de madeira e abusou da filha dela na frente de Liz. A costa dela foi espancada a ponto de se misturar em carne e sangue. Vendo sua filha ser tratada assim, ela tentou fugir. Finalmente, ela pegou a lamparina e queimou o bispo. Por meio da lição anterior, ela entendeu a importância de ter certeza. Liz deu um golpe fatal no pastor. Em sua adolescência, sua feminilidade é como um floco de neve no inverno, caindo no chão e muitas pessoas pisoteadas. Assim que o sol nascer, ele também irá derreter silenciosamente. Assim que ela sentiu que não estava mais sob qualquer ameaça, o homem de antes apareceu novamente. Agora ele se tornou o chefe da polícia e veio prendê-la sob a acusação de assassinar o dono do bordel. Na verdade, Brund o matou. Agora ela está roubando a identidade de Brund. Se ela tiver 100 bocas, ela não pode explicar adequadamente, só pode confessar obedientemente. Passando por tantas coisas, ela decidiu enfrentar a morte com calma. Apenas, ela queria escolher como morrer por si mesma. Ela olhou sua filha pela última vez, depois, afundou-se no lago. Ao longo da história da humanidade, as mulheres sempre foram colocadas numa posição de desvantagem.
O filme usa a imagem de mãe e filha holandeses para condenar o tratamento injusto em uma sociedade dominada pelos homens. A atuação excelente de Guy Pearce mostrou opressão masculina numa sociedade dominada por homens sobre as mulheres. Essa opressão não se dá apenas na tortura física, mas também na dominação mental e na humilhação em palavras e atos. Um pai que violou sua filha falhou, não a deixou ir, mas a perseguiu por décadas. Esse comportamento e pensamentos pervertidos são a epítome da posição fraca das mulheres há milhares de anos. Um pensador iluminista enfatizou: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Mas, na verdade, alguns benefícios não vêm por acaso, mas devem ser trocados com suor de sangue e inúmeras vidas. Por exemplo, na vida de Liz, ela não tem nada como salvador ou refúgio. Apenas uma luta constante pode trazer a verdadeira liberdade.